Bom, então vamos lá, vamos falar hoje sobre ação penal. O conceito de ação penal, na teoria geral do processo, ação penal é um direito subjetivo processual que surge em razão da existência de um litígio, seja ele civil, seja ele penal. Ora, a ação penal é um direito subjetivo processual do Ministério Público para a promoção da ação penal pública e do particular para a promoção da ação penal privada, que surge em razão de existência de um litígio. No processo penal, o litígio ocorre quando uma pessoa viola a norma jurídica, quando uma pessoa pratica uma conduta típica e ilícita. A partir desse momento, surge para o Estado o direito de punir. Para nós, é válido definir a ação penal como sendo uma resultante das garantias individuais que tornam o ius puniendi um direito de coação indireta. O direito de punir do Estado é um direito de punir que deve sofrer a contrapartida dos direitos e garantias individuais, porque o Estado está retirando do cidadão o seu direito de liberdade, que é um direito indisponível. Daí porque eu preciso fazer uma contrapartida entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do cidadão. Porque o direito de punir é um direito de uma coação em virtude de ninguém poder ser condenado a uma sanção penal a não ser através da sentença judicial. Todas as pessoas que praticam um crime devem ser submetidas a um processo em que lhes seja assegurado o contraditório e a ampla defesa, e com esse contraditório e com a ampla defesa, após todos os trâmites regulares, se ele for condenado por uma sentença judicial, ele deverá ser privado de sua liberdade, caso a pena seja restritiva de liberdade, privativa de liberdade, reclusão ou detenção. Então, o Magalhães Noronha diz que a ação penal é o direito de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal objetivo. É o direito que tem o Ministério Público de pedir para que o Estado juiz aplique o direito penal ao caso concreto, aquela pessoa que matou, aquela pessoa que estuprou, aquela pessoa que ameaçou, aquela pessoa que lesionou, aquela pessoa que danificou. Essa aplicação do direito penal objetivo também serve para a ação penal privada. Uma pessoa que foi caluniada, uma pessoa que foi difamada, ela vai pedir ao Estado juiz, ao Poder Judiciário, a aplicação do direito penal objetivo àquela pessoa que violou o seu direito, tutelado pelo próprio Estado, porque todos os bens jurídicos são tutelados pelo Estado. E aí nós vamos começar a nossa classificação das ações penais. Para colocá-los a par, nós vamos fazer a seguinte: nós temos aqui os tipos de processo. E no processo, eu vou chamar aqui, vou fazer uma chave, e eu tenho o processo de conhecimento, eu tenho o processo de execução e tenho o processo cautelar. Beleza? O processo de conhecimento, por sua vez, ele se divide em constitutivo, declaratório e sancionatório. Nós vamos começar falando da classificação da ação penal, falando da ação penal de conhecimento. A ação penal de conhecimento é aquela em que a prestação jurisdicional consiste numa decisão sobre uma situação jurídica disciplinada no direito penal. Há uma análise de uma situação em que um sujeito ativo violou o bem jurídico tutelado pelo Estado do sujeito passivo. Violou a norma penal.
praticou uma conduta típica, porque o comportamento dele tipificou uma conduta prevista na lei penal. Então, o processo de conhecimento é a prestação jurisdicional que consiste numa decisão sobre uma situação jurídica disciplinada pelo direito penal. E aí eu venho dando os exemplos. Classificação das ações penais. Vamos lá. O habeas corpus preventivo é uma ação penal de conhecimento declaratória. Então, o habeas corpus, no HC, ele é declaratório. Por quê? Porque ele declara a existência ou a iminência de uma prisão ilegal, em que o pedido é de declarar-se a existência de uma ameaça à liberdade de locomoção. Ele vai declarar que a iminência daquela prisão é ilegal, porque aquela pessoa não deverá ser presa, não deverá ser privada de sua liberdade. Então, habeas corpus é um exemplo de processo de conhecimento declaratório. Eu tenho também, como ação penal constitutiva, aquela destinada a criar, extinguir ou modificar uma situação jurídica sob a regulamentação do direito penal. Criar, extinguir e modificar uma situação jurídica constitutiva. Criar, extinguir, modificar ou extinguir uma situação jurídica. Exemplo, as referentes ao pedido de homologação de sentença penal estrangeira e da revisão criminal. Então, homologação de sentença estrangeira e revisão criminal são exemplos de ações constitutivas. Começando pela revisão criminal. Uma pessoa foi condenada, começou a cumprir a sentença, e depois se descobre que aquela condenação foi baseada numa prova ilícita, num exame falso, um exame pericial falso, num depoimento falso. A pessoa vai pegar aquele exame falso, vai entrar com uma revisão criminal e vai desconstituir a sentença penal. A homologação de sentença estrangeira é constitutiva porque ela cria a força para a sentença estrangeira, que é submetida ao exequatur do STJ, para que ela tenha validade no território nacional. Então, é um exemplo de constitutiva, criar, modificar e extinguir homologação de sentença estrangeira. Já a ação penal condenatória é a mais relevante no campo penal, é a que tem por objetivo o reconhecimento de uma pretensão punitiva, uma aplicação de medida de segurança, para que seja imposto ao réu o preceito sancionador da norma penal incriminadora. Então, sancionatória, tanto pode ser de aplicação, né, de uma pena privativa de liberdade, de uma restritiva de direito, ou de uma multa. Ou, se a pessoa for inimputável, uma medida de segurança. Então, o processo de conhecimento sancionatório, ele tem como objetivo a aplicação de uma sanção penal, quer seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito, aplicação da pena de multa, ou para os inimputáveis, a aplicação de medida de segurança. Então, eu tenho a divisão do processo de conhecimento constitutivo, declaratório e sancionatório. Até aqui tudo bem? Tranquilos? Vamos voltar aqui. O Código Penal divide as ações condenatórias em ação penal pública e ação penal privada.
Qual a diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada? A diferença entre uma ação e outra está em razão da legitimidade de agir. Quando a ação é movida pelo Estado da Administração através do Ministério Público, eu tenho uma ação penal pública. Quando a lei defere o direito de agir à vítima, ao ofendido, eu tenho uma ação penal privada. As ações penais públicas são movidas pelo Ministério Público. As ações penais privadas são movidas pelo querelante. Nessa aula, nós vamos ver a ação penal pública e a ação penal privada. Ação penal pública. Agora posso apagar aqui rapidamente? Vamos fazer uma divisão também das ações penais, né? Que é importante a gente colocar no quadro para melhor visualizar. Então eu tenho ação penal aqui, ó. Uma ação penal. A ação penal se divide em pública e privada. A ação penal pública, por sua vez, se divide em pública incondicionada e ação penal pública condicionada. A ação penal pública condicionada, por sua vez, se divide em condicionada à representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. A ação privada também se divide em ação penal privada exclusiva e ação penal privada subsidiária. Então, para a gente entender, a ação penal pública incondicionada, de acordo com o Código Penal, é aquela em que o Ministério Público é o dominus litis, ou seja, o dono da lide, quem é titular para promover a ação penal. E essa ação se chama incondicionada porque ela independe da vontade da vítima. Significa que, por exemplo, num crime de homicídio, eu não posso esperar que a mãe da vítima peça ao Ministério Público para mover a ação. Não preciso da representação da mãe da vítima. Eu não preciso, num crime de furto, que a pessoa que foi vítima do furto me faça uma representação para que eu possa mover uma ação penal. A ação penal, ela é incondicionada. Ela não necessita de nenhuma condição de procedibilidade. Ou seja, não precisa nem da representação da vítima, nem da requisição do ministro da Justiça. Ela é uma ação que ela independe de qualquer condição de procedibilidade. Bom, então é o Estado da Administração, através do Ministério Público, representado por promotores e procuradores, que pede a providência jurisdicional de aplicação da lei penal. Essa ação penal pública, ela é movida pelo MP através da denúncia. A ação penal privada é movida pelo particular através da queixa. Então, o Ministério Público, promotores e procuradores são as pessoas que vão promover a ação penal. Promotores a nível de primeiro grau, procuradores a nível de segundo grau.
que pedem providência jurisdicional de aplicação da lei penal, caso concreto. Exemplo, artigo 121, homicídio. O MP é titular da ação penal. Essa modalidade de ação exige princípios. Então vamos dar uma olhadinha, eu posso apagar aqui rápido. Vamos dar uma olhadinha nos princípios que regem a ação penal. Princípios que regem a ação penal. Princípios. Vamos lá. Princípios. Bom, oficialidade. 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 Vamos só ajeitar aqui. Oficialidade. O que significa oficialidade? Os órgãos de propositura da ação penal pública são órgãos oficiais, são promotores de justiça, que são oficialmente designados pelo Estado para tanto. Então, são promotores de justiça que passaram em concurso público de provas e títulos, que foram investidos, foram aprovados, foram empossados, investidos no exercício da função pública. A mesma situação em relação aos juízes. São órgãos oficiais. Juízes que foram aprovados, certo? Em concurso público de provas e títulos, foram devidamente investidos e têm jurisdição para tanto. Isso elimina qualquer possibilidade do promotor ad hoc de pessoas que não foram aprovadas em concurso público para exercer essa função de Ministério Público ou magistratura. Há também o princípio da obrigatoriedade. A obrigatoriedade é aquela que não deixa o arbítrio discricionário do MP mover ou não a ação penal. Se houver prova da autoria e da materialidade do crime, o Ministério Público deve mover a ação penal. Se o réu estiver preso, deve promover a denúncia. Se o réu estiver solto, deve promover a denúncia também. Sendo que, se estiver solto, se estiver preso, o prazo para oferecimento da denúncia é de quantos dias? Hein? Se estiver preso. Se estiver preso, 10 dias. Se estiver livre, 30 dias. Muito bem. Então, se o Ministério Público não promover a denúncia no prazo legal, cabe ao particular mover a ação penal privada subsidiária. Quando começa a contar o prazo do particular? A partir do momento que se esgotou o prazo do Ministério Público. Então, princípio da obrigatoriedade significa que não fica ao critério do Ministério Público mover ou não a ação penal. Mas eu já falei aqui na sala que nós temos um procedimento do Código de Processo Penal em que o Ministério Público não tem essa obrigatoriedade, em que ele tem a discricionariedade regulada ou regrada. Qual é o procedimento? Juizados especiais. Nos juizados especiais, o Ministério Público pode propor ou não a ação penal. Ele pode, antes de propor a ação penal, propor a transação penal, que é proposta de aplicação de pena não privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Tá? Então, a regra é a regra da obrigatoriedade, em que não há discricionalidade do MP, salvo no juizado especial, em que o Ministério Público tem discricionalidade para propor a ação penal, claro, preenchidos os propor a transação penal, preenchidos os requisitos legais. Tá? Bom, próximo princípio, princípio da indisponibilidade.
Indisponibilidade. Por que nós estamos colocando? Porque, com certeza, esses princípios serão pergunta de prova. Pergunta de prova. Indisponibilidade, que é aquele que o MP requer ao juiz, que é o fiscal desse princípio, o arquivamento do inquérito policial. Se o Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito policial e o juiz não concordar com esse arquivamento, o que é que o juiz tem que fazer? Encaminhar para o PGJ, que é o chefe do Ministério Público, Procurador-Geral de Justiça. O Procurador-Geral pode concordar com o pedido de arquivamento, caso em que o juiz será obrigado a aceitar esse arquivamento, ou pode discordar do pedido de arquivamento. Discordando ele do pedido de arquivamento, ele deverá designar um outro promotor, já que o promotor que pediu o arquivamento tem independência funcional. Então, a ação penal, ela é indisponível. O Ministério Público, mesmo quando pede o arquivamento, tem um fiscal desse pedido, que é o juiz. Vai verificar se o Ministério Público está usando bem esse pedido de arquivamento. O juiz pode não concordar e dizer não é caso de arquivamento. O Ministério Público deve mover a ação penal. E ele encaminha para o PGJ. Se o PGJ aceitar o arquivamento, o juiz deverá aceitar, mas advirto que existe entendimento esposado, inclusive, pelos tribunais de justiça de São Paulo, com previsão expressa de que a parte interessada pode entrar com pedido de revisão para o Colégio de Procuradores, para que o Colégio reveja a decisão do PGJ. Se o PGJ achar que é o caso de mover a ação penal, ele então vai designar um outro promotor para que o promotor mova a ação penal. Então, isso é a indisponibilidade. Se o Ministério Público requerer ao juiz, que é o fiscal desse princípio, o arquivamento de um IP, o juiz pode concordar ou discordar. Se ele discordar, ele deverá remeter os autos ao chefe do Ministério Público, que é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, e esse Procurador-Geral poderá concordar com o promotor e requerer o arquivamento, ou poderá concordar com o juiz, que não é o caso de arquivamento, caso em que ele vai encaminhar para um outro promotor, para que o outro promotor ofereça a ação penal. Diga. A pergunta é, o Ministério Público pode pedir absolvição? Pode. Não só o Ministério Público pode, de pronto, chegando o inquérito policial e verificando que a pessoa agiu em legítima defesa, por exemplo, ele pode pedir o arquivamento por excludente de ilicitude. Como também, no decorrer da instrução, se ele perceber que a pessoa é inocente, ele deve pedir a absolvição. Eu mesmo, como promotor, já fiz isso várias vezes. Mas é conveniente sempre se fazer uma instrução contraditória, porque às vezes nem sempre o que está no inquérito se reflete na ação com uma instrução contraditória. Então você tem que ter muito cuidado na hora de receber o inquérito, não pedir logo o arquivamento, porque pode ser que aquela legítima defesa tenha sido plantada para encobrir um mal policial ou alguma coisa do gênero. Ok? Ok, alright. Princípio da indesistibilidade da ação penal. Indesistibilidade. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Ao contrário do particular, na ação penal privada, que pode desistir da ação penal privada, o Ministério Público não pode desistir da ação penal pública. Ele pode, como foi perguntado, ao final não desistir, mas pedir absolvição.
mas desistir nunca. Ele não pode desistir da ação penal. Estando ele movendo uma ação penal, ele deve ir até o fim. Particular, não. Particular, vocês sabem, ele pode desistir de propor a queixa, que é a renúncia, e ele pode, depois de proposta a queixa, conceder o perdão. Claro que no caso do perdão, nós vamos ver na próxima aula que o perdão precisa da aquiescência do acusado para ter validade. Bom, então vimos aí o princípio da oficialidade, da obrigatoriedade, da indisponibilidade e da indesistibilidade. Já a divisibilidade, outro princípio, é aquela possibilidade que tem do desmembramento do processo, ou seja, do oferecimento da denúncia contra um acusado, e que não exclui a possibilidade de ação penal contra os outros. Imagine o seguinte: eu recebo como promotor um inquérito policial. E lá no inquérito policial diz que a conduta foi praticada por Raimundo da Conceição dos Anjos dos Anzóis Pereira e pelo um outro fulano chamado Pretinho. Mas não se identifica quem é esse Pretinho. Eu posso oferecer a denúncia contra o Raimundo e no decorrer da instrução, pedindo diligências para que a polícia investigue, pedindo diligências para que o GEPROC investigue, inquirindo testemunhas, sabedor de quem é a figura de Pretinho, pego a qualificação indireta através da Polícia Civil, ou até mesmo através de uma testemunha eu pego o nome do Pretinho. Moral da história, eu vou aditar essa denúncia para incluir o nome do Pretinho. Nós vimos na aula de sentença que quando o juiz verificar no decorrer da instrução, que é o caso de aditamento da acusação, ele vai abrir o prazo de 5 dias para que o Ministério Público faça o aditamento, abre 5 dias para que o defensor responda ao aditamento do Ministério Público, ele vai reinstruir a causa para eventualmente provar fatos que não estavam inicialmente na denúncia. Aqui é um raciocínio parecido. Eu posso, pela divisibilidade da ação penal, eu posso dividir a ação penal, eu movo a denúncia contra o acusado que eu identifiquei como autor daquela infração, e depois eu vou fazer o aditamento para juntar ao primeiro acusado o outro acusado que posteriormente foi identificado. Ok? Ação penal pública condicionada. Diz a lei que a ação penal pública pode ficar, por expressa disposição, condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. Posso apagar aqui? Como eu disse, a ação penal condicionada, ela pode ser condicionada. Pode ser condicionada à representação do ofendido ou à requisição do ministro da Justiça. A representação do ofendido, quando aquela aquiescência do ofendido for necessária para a propositura da ação penal. Ministro da Justiça, naqueles casos em que haja interesse superior do Estado, ofensa à honra do presidente da República, ofensa à honra do chefe do Estado estrangeiro, e que o ministro da Justiça vai requisitar a abertura de ação penal. Primeiro, vamos falar da ação penal condicionada à representação do ofendido. Como nós já vimos, a ação penal pode depender de representação do ofendido, que se constitui numa espécie de pedido de autorização em que a vítima, seu representante legal, o curador nomeado para a função, expressa um desejo de que a ação penal seja instaurada, autorizando a persecução penal por parte do Ministério Público. Ora, a representação do ofendido nada mais é do que uma autorização que o ofendido dá para que aquela pessoa seja processada.
a nível de inquérito para que seja investigada, a nível de processo para que ela seja processada. E eu preciso da representação do ofendido, porque essa representação do ofendido é a autorização expressa ou tácita que o ofendido dá para que aquela pessoa seja processada. Exemplo, depende de representação do ofendido os crimes de perigo de contágio. Artigo 130, parágrafo 2º. E o crime